aí, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui com uma novidade maravilhosa. Olha o que eu tenho nas minhas mãos. Gente, livro novo na área. Esse livro, Não Se Apaixona Não, é o meu mais novo lançamento. Ele tá perfeito, gente. Ele é dessa cor rosa Barbie, é o nome desse rosa. E tipo assim, gente, acho que é o livro mais lindo que eu já lancei, de verdade. Tô muito empolgada com esse lançamento. Ele está em pré-venda, então eu vou deixar o link aqui de baixo para vocês clicarem para garantir o de vocês. E ele lança oficialmente em setembro, então você já compra agora, já garante. E assim que ele for lançado oficialmente, né, ele vai ser enviado para sua casa e você vai ser uma das primeiras pessoas a receber. Gente, Não Se Apaixona Não é o quinto e último livro da série Não Se Apega Não, tá? Todos os meus livros, eles são parte da mesma série, a mesma história, é sim uma continuação. Muitas pessoas leem os livros separados e eles têm como ler separados, sim. Eu escrevi eles de uma forma que você consiga ler todos separados. Mas, se você ler continuamente, é claro que a história vai fazer mais sentido, né? Mas se você quiser ler só um, só outro, você consegue. Então eu fiz isso em todos os livros, mas eles são uma série. E Não Se Apaixona Não vem para encerrar essa série de vez. Nós vamos nos despedir de Isabela, Pedro, Amanda, essa galerinha tão maneira que fez parte das nossas vidas durante tanto tempo, né, gente? Já tem mais de 10 anos que eu lancei o primeiro livro dessa série. Foi uma série, assim, que marcou a sua adolescência, marcou a sua vida, eu tenho certeza disso, marcou a minha vida também. E agora, com a Isabela mais madura, mais adulta, ela também cresceu, a Isabela do livro também cresceu no livro novo, a gente vai encerrar essa história, tá? Eu sei que eu já falei em algumas entrevistas que seriam 7 livros. Eu tinha essa ideia, só que o que aconteceu? Primeiro, Não Se Apaixona Não, ele tem o tamanho de 2 livros, né, gente? Ó a grossura dele, ele tem 400 páginas. Ó, ele é super grossinho. Então, ele é praticamente 2... Ele é mais que 2 Não Se Enrola. Ele é 2 Não Se Iluda, com certeza. Ele é 2 Não Se Apega também. Só o Não Se Humilha, que é um pouquinho mais grossinho, mas mesmo assim, vocês veem que aqui tem muita coisa aqui. Então aqui é como se fosse o 5 e o 6. E enquanto eu tava escrevendo o Não Se Apaixona Não, eu percebi que o final dele tava se encaminhando para ser um final muito lindo, muito redondinho. E como escritora, eu pensei assim, tem que acabar aqui. Doeu, tá, gente? Porque eu sou apaixonada nessa história, eu sou apaixonada na Isabela, eu sou apaixonada no Pedro. Mas a gente tem que finalizar algumas histórias pra começar novas histórias também, né? Eu não vou parar de escrever. Muita gente fica perguntando, pelo amor de Deus, você vai parar de escrever? Eu não, gente. Inclusive, o livro que eu quero lançar no ano que vem vai ser um romance de volume único. Eu vou continuar escrevendo normalmente, tá? Só vou encerrar a saga mesmo, porque eu acho que pediu um encerramento, né? Então nós tivemos aí, ó, Não Se Apega Não, que foi o primeiro. Isabela aprendeu a curtir a vida dela de solteira, aprendeu a ser sozinha, a terminar com um boy lixo e se reergueu. E aí tivemos Não Se Iluda, com a bonequinha aqui nas nuvens, ela se apaixona, ela conhece Gabriel, o irmão do Pedro, é um bololô danado, é um triângulo amoroso, ela fica com os 2 irmãos. Gente, eu amo Não Se Iluda, tá? Amo. Não Se Enrola, bonequinha toda enrolada, por quê? Porque Isabela e Pedro vão viver uma amizade colorida. E isso é bem enrolado, né, gente? A gente se enrola, a gente se embola, a gente não quer, às vezes, admitir que tá apaixonado no outro, enfim. Isabela vive essa questão aí muito forte dessa amizade colorida. E Não Se Humilha Não, bonequinha acorrentada num amor tóxico. Em Não Se Humilha Não, a gente faz uma volta no tempo. Então, Não Se Humilha Não acontece, ó, na linha do tempo, ele acontece antes de todos esses. Esse aqui relata o namoro dela com o Gustavo, que é o boy que ela termina o namoro aqui no Não Se Apega. Só que eu lancei como 4º livro. Temos uma revelação em Não Se Humilha Não, que eu só queria que vocês soubessem aqui. Eu não queria que vocês soubessem aqui, né? Então, eu deixei ele como 4º e eu indico essa ordem de leitura mesmo, tá? 1º, 2º, 3º, 4º. Mesmo tempo dele se passando antes do Não Se Apega, eu gosto que vocês leiam dessa forma, porque eu acho que fica mais emocionante, tá bom? E aí, o 5º livro veio aí.
não se apaixona não. De onde que essa história vem? Essa história acontece depois de Não Se Enrola Não, tá? No final de Não Se Enrola Não, acontece uma coisa, né? Nosso casal ali se junta de vez, se assume. E aí, o que acontece depois do Felizes para Sempre? Vocês sabem o que acontece? Ó, vou ler essa parte de trás aqui pra vocês. Apaixonar-se, perder temporariamente a cabeça e a capacidade de tomar boas decisões. Sempre escutamos das pessoas: ah, você tem dedo podre. Mas e se não for só o dedo? E se for eu, que estou toda capenga, caindo aos pedaços? Eu fui tão quebrada nas relações que eu tive que os pedacinhos de mim são pedacinhos que só conhecem a dor. Com a dor eles sabem lidar, mas e com o amor? Eles não fazem a mínima ideia. Sabe, o amor não pode ser metade de algo, metade da laranja? Que besteira. O amor é aquilo que vem depois do inteiro, da série que já vendeu 2 milhões de exemplares. O orgulho de vocês, né? Então não se apaixona não, gente, acontece. Aí, ó, olha só, vocês repararam, né? Bonequinha, ó, sozinha. Sozinha. Bonequinha sozinha. Bonequinha sozinha. E pela primeira vez nós temos um homem aqui com ela, gente. Ai, eu amo essa ilustração aqui, muito lindo. O livro ficou lindo, gente. Ele tá perfeito, com esses coraçõezinhos penduradinhos, olha. Tá muito fofo, muito fofo. Tô apaixonada. A minha foto de autora, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como tô linda e diva. Gente, tô divônica. Tem um amigo aqui de fora, o Vitor Fisch, ele é maquiador e faz penteado. Então, assim, foi a primeira vez que ele me arrumou pra uma foto de livro. Por isso que eu tô perfeita, porque ele arrasa. Aí eu vou ler aqui a sinopse pra vocês também, tá? Isabela finalmente está vivendo o romance que sempre sonhou. Plim, plim. Pode subir os créditos, final feliz. Ou, pelo menos, era isso que ela imaginava. No auge da carreira de escritora, com a independência conquistada e ao lado de Pedro Miller, o amor da sua vida, Isabela acredita que realizou grande parte de seus sonhos. Depois de tantos relacionamentos abusivos, ela tenta se reconstruir como mulher e tapar todos os buracos que seus traumas e inseguranças deixaram. Porque com o caos ela sabia lidar, mas e com o amor? Agora, Isabela precisa enfrentar sua saúde mental cada vez mais fragilizada, enquanto acompanha a ascensão meteórica da carreira musical de seu namorado Pedro Miller. Entre a pressão dos holofotes, uma celebridade determinada a roubar seu namorado e o peso de viver sob o julgamento constante das pessoas, ela descobre que o maior obstáculo para a sua felicidade talvez não esteja no destino, nem nos outros, mas nas cicatrizes que ainda carrega dentro de si. Mais do que uma história de amor, Não Se Apaixona Não encerra a jornada de uma mulher que precisou aprender a desapegar, deixar de se iludir, parar de se enrolar, recusar a humilhação para, finalmente, encontrar coragem para viver o amor que sempre sonhou. Cheio de reviravoltas, personagens amados e odiados, cartas de tarô, fofocas, casamentos e as reflexões que conquistaram milhões de leitores, o último livro da série Não Se Apega Não prova que, depois de tantos nãos, talvez o maior ato de coragem seja finalmente dizer sim. Gente, esse livro, ele tá lindo, ele tá muito profundo, ele tá muito especial, ele tem várias coisas especiais, por exemplo, eu deixei um recadinho aqui pra vocês, ó, logo no início, falando que em todos os livros a gente tem regras pra não se apegar, regras pra não se iludir, regras para não se enrolar e regras para não se humilhar. Mas nesse livro eu não coloquei regras para não se apaixonar, muito pelo contrário. Eu coloquei, ó, 20 regras para quando você se apaixonar. Então, assim, esse livro, ele chama Não Se Apaixona Não, mas no fundo eu tenho certeza que você vai se apaixonar sim. É um livro para você se apaixonar, inclusive. É o maior romance que eu já escrevi, porque, assim, todos os outros anteriores, eles têm leves toques de romance, claro. Mas esse aqui é romance, romance mesmo, tá, gente? Assim, o romance é o centro do livro. E tá muito linda essa cor, esse rosa tá perfeito. Olha as aberturas de capítulo, que coisa mais linda. A gente tem sempre aqui um tweet e aqui uma frase, né? Um padrão aí dos nossos livros. E nesse livro, gente, o que acontece? Pedro Miller tá muito famoso, cara. Ele tá famosaço. Ele virou o cantor mais estourado do Brasil.
E aí, tipo, ele tem milhões de seguidores, ele tem muitas fãs, uma agenda lotada, e as mulheres se jogando pra cima dele, obviamente. Primeiro porque ele é um gato, né, gente? Segundo porque ele é um gato agora popstar. Então, assim, né, dá um tchan a mais na pessoa. Então, a Isabela, ela traz... O que ela pensa na cabeça dela? Pô, encontrei o amor, agora é só ser feliz. Só que na vida, gente, não é assim que acontece. Não basta você encontrar um homem que te ame. Por quê? Os seus traumas, suas inseguranças, sua ansiedade, os monstros da sua cabeça, eles continuam a existir. Mesmo que você ame alguém, mesmo que você seja amada por alguém. O amor da pessoa não vai curar magicamente os seus problemas. Na vida real é assim que acontece. Lá na Disney, a gente via lá, né, ela encontrava o príncipe e era feliz para sempre, mas na vida não é assim, não basta que você encontre o príncipe para ser feliz para sempre. Você tem que conseguir ser feliz com você. Porque o príncipe, ele é só um plus. É o que eu escrevo aqui, ó. O amor é aquilo que vem depois do inteiro. Se você é uma metade por aí, você não vai ser feliz no amor nunca. Você tem que ser inteira para conseguir ser feliz no amor. E o que a Isabela descobre é que ela foi muito despedaçada ao longo da história dela. Ela sofreu muito, ela viveu relacionamentos abusivos, ela viveu relacionamentos tóxicos, tudo isso deixou muitas marcas nela, muitas cicatrizes, muitas inseguranças. E isso respinga no relacionamento dela com o amor da vida dela, que é o Pedro, que é um cara que, com ela, é super bacana, trata ela bem, ama e faz tudo por ela. Mas os monstros da mente dela ficam assim, será que isso é verdade? Ah, não pode ser verdade. Coisa boa? Que isso? Coisa boa? Por quê? Foi o que eu falei aqui também, ó. Os pedacinhos dela são pedacinhos que conhecem a dor. Com a dor, esses pedacinhos estão acostumados. Agora, com o amor, eles não fazem a mínima ideia como agir. Então, a Isabela nesse livro, gente, ela tá irritante em alguns momentos, eu já aviso vocês, mas é proposital, tá? Porque a gente já viveu isso, ou você está vivendo isso na sua vida, de às vezes você mesmo ir sabotando o seu relacionamento. É uma coisinha que você deixa de contar, é uma conversa que você deixa de ter, é engolir as suas inseguranças e não expressar pro seu parceiro, é não saber conversar, é não saber resolver os problemas, e aí as coisas vão acumulando, acumulando, acumulando. Chega uma hora que explode, e aí dá merda, obviamente. Então, esse livro, ele começa muito assim, os dois estão juntos, vivendo um amor incrível deles, e aí a Isabela vai sabotando, sabotando, sabotando. Chega um momento que, bum, explode, claro que explode. E aí ela tem que resolver esse problema, ela vai perder o amor da vida dela ou ela vai resolver e reconquistá-lo. Então, é um livro que fala muito sobre você admitir que tem um problema, procurar ajuda. Eu falo de ansiedade nesse livro, eu falo de terapia nesse livro, da importância da terapia, até porque, gente, a terapia foi muito essencial na minha vida para eu, de fato, entender quem eu sou, entender a minha história, ressignificar várias partes da minha história. Foi muito essencial mesmo. E eu comecei a fazer terapia, eu já tinha mais de 30 anos, foi na época da pandemia. Então, assim, veio tarde na minha vida, mas foi muito importante. Eu quis deixar também aqui explícito, né, essa importância de você procurar uma ajuda profissional e tudo mais para cuidar da sua mente. Então, todo mundo reclamou muito que eu demorei a escrever esse livro, só que, gente, eu não queria escrever por escrever, eu não queria vender livro por vender. A minha intenção com os meus livros sempre foi escrever algo com um significado. Tanto é que Não Se Apega Não, antes de ser lançado, ele era um outro livro completamente diferente, era um livro de crônicas. E quando eu li ele, depois de pronto, né, eu fiquei assim, nossa, que livro chato. Eu mesma que escrevi, mas eu fiquei tipo, livro chato, não gostei. E eu reescrevi o livro todo de novo, surgiu Não Se Apega Não, que vocês conhecem. Então eu sempre fui assim, eu podia demorar mais tempo, mas se eu não estivesse entregando aquilo que eu acreditava que eu poderia entregar para o mundo, aquilo que eu tinha que entregar para o mundo, as palavras que eu tinha que passar para o mundo, eu preferia não entregar, eu preferia demorar, eu preferia reescrever. E foi o que aconteceu com Não Se Apaixona Não. Eu reescrevi ele várias vezes, fiquei anos trabalhando nesse livro, gente. Acho que eu fiquei uns 3 anos trabalhando Não Se Apaixona Não. E aí, quando ele ficou pronto, mais um ano pro lançamento, né? Porque o processo de lançamento com a editora também é um processo que demora, né? Então esse livro ele já tá pronto meio que desde o ano passado, só que só agora que a gente tá lançando, porque a gente ficou esperando a Bienal pra lançar.
Então, assim, demorei sim, mas foi necessário. Até porque, como a personagem, ela não é simplesmente uma personagem de um livro, ela carrega o meu nome, ela tem muitas pinceladas da minha própria história refletidas na personagem. Então, assim, eu precisei amadurecer como pessoa, amadurecer como mulher, amadurecer na minha vida para conseguir transcrever isso pro livro, para conseguir trazer isso pro livro. Esse livro, ele é um reflexo de eu ter conseguido finalmente dar certo com alguém, né? Eu estou há 8 anos casada com o Lucas, 8 ou 9, acho que já vai fazer 9 anos esse ano. E 9 anos, gente. Eu era uma pessoa que meus relacionamentos não duravam nem 2 anos. Por quê? Ao menor sinal de problema, eu queria cortar, eu queria terminar, eu jogava tudo pro alto, eu não sabia resolver meus problemas de forma saudável. Então, eu percebi que eu tinha um padrão, eu não era saudável no relacionamento. Os caras podiam ser babacas comigo em certo ponto, podiam ser abusivos, podiam ser tóxicos, com certeza, passei por várias situações assim. Mas eu também não era a perfeição que eu achava que eu era. Essa frase que eu coloquei aqui, e se não for só o dedo que tá podre? E se for eu que tô capenga, caindo aos pedaços? Então eu me dei conta que eu também não era essa perfeição toda. E eu só fui me dar conta disso com o Lucas, porque quando a gente tava no início do nosso relacionamento, nos menores problemas eu já queria jogar tudo pro alto. Eu ficava tipo, sai daqui, vamos terminar e tal. Só que ele, diferente de todos os outros, ao invés dele, tá bom, vamos terminar, vamos se afastar, ele lutou por mim. Ele ficou tipo, não, vamos tentar. O que eu preciso fazer para que você fique e tal? E na mesma época eu também comecei a fazer terapia, então a minha psicóloga foi abrindo minha mente. Tipo assim, ela me mostrou que eu não conversava. Eu tinha algum problema, eu engolindo. Eu tinha insegurança, eu engolindo. Eu não conversava, eu não tinha diálogos saudáveis com meu parceiro. Então, assim, os ensinamentos que a Isabela aprende aqui nesse livro, que pode parecer até rápido, eu demorei uns 5 anos para aprender. E foi aí que eu consegui construir um relacionamento saudável com o meu parceiro, com o meu marido, que é o Lucas. Estamos há 8 anos juntos, um super casal, super unidos, a gente se ama, é meu melhor amigo. Então, assim, pela primeira vez eu tô vivendo um relacionamento saudável, só que eu não entrei nesse relacionamento saudável. Então é a mesma história da Isabela. Ela entra num relacionamento com um cara que ela ama, que ama ela, mas ela não sabe se relacionar do jeito certo, entendeu? Ela se sabota. E isso tem muito a ver com a minha trajetória também. Então, o que a Isabela viveu aqui, eu vivi na pele, eu transcrevi pra cá. Claro que muitas das situações, né, gente, são caricatas, são situações de ficção e tudo mais, mas eu queria trazer para vocês todos esses ensinamentos, porque eu acho que é muito importante. Toda essa caminhada, a gente aprendeu várias coisas com os livros, vocês cresceram com meus livros, amadureceram com meus livros, e nesse livro eu queria ensinar vocês a saber se relacionar de forma saudável. E eu acho que eu consegui, e ao mesmo tempo entreguei um romance bem legal também, que vocês vão amar, várias cenas maravilhosas, várias reviravoltas. Gente, esse livro tá uma montanha russa de emoções. Numa página você vai estar rindo, na outra você vai estar com raiva, na outra você vai estar apaixonada. É assim, tudo. Eu tenho certeza que vocês vão amar, que vocês vão se apaixonar sim. Nesse livro temos a volta de personagens aí, temos Gabriel, tá? O irmão do Pedro. E se você não lembra da história mais, releia para você lembrar, para você ler com a cabeça fresca, ou tudo bem, não precisa reler, porque tudo que acontece aqui, que já aconteceu nos anteriores, eu explico de novo. Então, assim, eu acho que mesmo se você não reler a coleção, você vai entender a história, não tem problema nenhum, tá? Sempre quando eu escrevo, igual eu falei com vocês, eu escrevo meus livros pensando, se a pessoa não leu nenhum, eu preciso que ela entenda. Então eu dou uma explicadinha de leve nas coisas, enfim. Acho que vocês vão amar, tenho certeza que vocês vão amar, vão se apaixonar. Esse livro tá muito gostosinho, muito apaixonante, e eu não vejo a hora dele estar na mão de vocês, finalmente. Setembro ele começa a ser enviado pra casa de vocês. Ele chegou pra mim tem uns dias, uns 3 dias que eu recebi, eu tô, tipo, paquerando ele o dia inteiro, gente, sério. Ele tá muito lindo, muito lindo. Uma coisa especial que tem nele também que eu amei, que nos outros não tem, ó. Aqui a gente tem uma playlist da Isabela, e aqui tem 12 músicas só, mas se você escanear o QR Code, vai para uma playlist imensa, que você pode escutar lá no Spotify.
E é isso, gente. Comprem, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês comprarem na pré-venda e serem as primeiras a receber. Assim que vocês lerem, grava o feedback, posta lá no Instagram, me marca, manda mensagem para mim. Vou amar saber o que vocês acharam. E nós já temos alguns eventos de autógrafos marcados, tá? Estarei na Bienal de São Paulo, na Arena Cultural, no dia 10 de setembro, às 5h30 da tarde. Depois desse evento que vai ter ali no palco, que é uma conversa com vocês, né? Enfim, eu vou falar sobre meus livros, sobre minha trajetória. Aí depois nós vamos abrir autógrafos, tá? Teremos eventos também em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. É isso, gente. Um beijo. Comprem, não se apaixona não. E se apaixonem sim, vocês vão amar. É o livro mais lindo do mundo. Beijo, beijo.